Você já ouviu dizer que a Bíblia foi inventada por um imperador romano? Ou que Jesus só passou a ser Deus depois de uma votação? Muita gente acredita que o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi uma grande manobra política para esconder a verdade. Mas hoje, vamos abrir os registros históricos e desvendar o que realmente aconteceu naquela reunião que mudou para sempre o curso do cristianismo. Olá, eu sou o pesquisador bíblico e no vídeo de hoje vamos separar os fatos dos mitos sobre o primeiro grande concílio da história da Igreja. Vamos juntos nessa investigação. Antes de mais nada, vamos derrubar um dos maiores mitos sobre Nicéia, a escolha dos livros da Bíblia. A lenda popular, que você talvez já tenha visto em filmes ou livros, diz que centenas de evangelhos foram colocados sobre uma mesa e depois de uma oração, os que não caíram foram escolhidos para entrar no Novo Testamento. Isso, meus amigos, é pura ficção. Não existe um único registro histórico que comprove que o cânon, ou seja, a lista de livros da Bíblia, tenha sido sequer discutido em Nicéia. A verdade é que os 4 evangelhos que conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como as cartas do apóstolo Paulo, já eram amplamente aceitos e utilizados pela grande maioria das igrejas cristãs, muito antes desde o primeiro século. O processo de reconhecimento desses livros foi gradual e orgânico, não uma decisão de comitê em uma única reunião. A preocupação em Nicéia era outra, muito mais urgente e explosiva. Então, qual foi o verdadeiro motivo para reunir mais de 300 bispos de todo o Império Romano? A resposta está em uma cidade, Alexandria, no Egito. Lá, uma grande controvérsia teológica explodiu, colocando frente a frente 2 figuras importantes. Um presbítero popular, chamado Ário, e seu bispo, Alexandre. O debate era sobre a natureza de Jesus Cristo. Ário ensinava que Jesus, o Filho, era a primeira e mais sublime criatura de Deus Pai. Ou seja, houve um tempo em que o Filho não existia. Ele era poderoso, divino, mas não era eterno como o Pai. Para Ário, Jesus era uma criação, não o Criador. Do outro lado, o bispo Alexandre defendia com veemência que o Filho sempre existiu, coeterno com o Pai. Para ele, Jesus não era uma criatura, mas da mesma essência divina que o Pai. Ele era Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Essa disputa não era uma questão pequena. Ela tocava no coração da fé cristã. Quem era Jesus? Um ser criado ou o próprio Criador? A controvérsia cresceu tanto que começou a dividir igrejas e a causar instabilidade social em todo o Oriente. E é aqui que entra o imperador Constantino. Por que ele se importou com uma briga de teólogos? Simples, política. Constantino tinha acabado de unificar o Império Romano sob seu comando e queria paz e unidade. A divisão religiosa era uma ameaça direta à estabilidade que ele tanto lutou para conseguir. Ele não era um teólogo profundo. Seu principal interesse era a ordem social. Por isso, ele convocou o concílio, pagou as despesas de viagem dos bispos e presidiu a abertura, esperando que eles chegassem a um consenso e acabassem com a briga. Mas aqui vai um detalhe importante. Ao contrário do que muitos pensam, Nicéia não tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Isso só aconteceria 55 anos depois, sob o governo do imperador Teodósio. A preocupação de Constantino era pragmática, não primariamente religiosa. Depois de intensos debates, a posição de Ário foi rejeitada pela esmagadora maioria dos bispos. Eles formularam então o que ficou conhecido como o Credo de Nicéia, uma declaração de fé que afirmava claramente a divindade plena de Jesus. A frase central diz que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essa decisão foi um marco, definindo a ortodoxia cristã sobre a Trindade para os séculos seguintes. Mas Nicéia não tratou apenas de alta teologia. Os bispos também resolveram questões práticas, como a data da celebração da Páscoa. Havia diferentes práticas nas igrejas, e eles decidiram unificar a data para que todos os cristãos celebrassem a ressurreição no mesmo dia, de forma independente do calendário judaico. Isso mostra que o concílio também buscava a unidade prática da igreja. Em resumo,
O Concílio de Nicéia não foi sobre criar a Bíblia ou inventar a divindade de Jesus. Foi um momento crucial para a Igreja articular e defender o que ela já acreditava sobre a identidade de Cristo diante de um grande desafio teológico. Foi sobre garantir que a fé não se fragmentasse e que o coração do Evangelho fosse preservado. Entender Nicéia é entender um dos pilares da história do pensamento cristão. Se você gosta de mergulhar na história por trás da fé e desvendar esses mistérios, deixe o seu like para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Nós estamos construindo uma verdadeira comunidade de pesquisadores por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.